Paz e graça, meu querido Josney, tudo bem, querido? Mais uma aula de grego para você, aula de número 11. Hoje vamos pegar um tema muito importante, que é o imperfeito e também o segundo aoristo. Lembrando que já passamos pelo presente, passamos pelo presente do indicativo, do subjuntivo, passamos também pelo futuro, agora vamos chegar no imperfeito e também no segundo aoristo. Dois tempos diferentes. Claro, imperfeito, uma ação passada, que estava em andamento no passado, e o aoristo, que indica com uma ação pontual também no passado. Ela não estava em desenvolvimento, ok? Não estava. Por mais que ela pudesse estar em desenvolvimento, mas o autor, muitas vezes, quando usa o aoristo no modo indicativo, observando a questão do passado, somente um fato a ser constatado, tá? Como, por exemplo, temos um texto no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, no texto grego, fala assim: En arche epoiesen hotheos, ou seja, no princípio criou Deus. Epoiesen hotheos, ou seja, no princípio criou Deus. Então, o epoiesen está no aoristo, que vem do verbo poiel, no tempo presente, do indicativo rotativa, que é o verbo contrato. No aoristo é epoiesen. Então, dentro desse pressuposto, coloca-se a característica do aumento silábico, uma vez que a raiz é poiel, começa com uma consoante, logo no aoristo eu coloco o epsilon de aumento, tá? Que você vai saber perfeitamente. O epsilon de aumento como característica, depois a característica da sua terminação, n, tá? Que pode aparecer sem unir eufônico ou uniprosódico, tá? Ou unimóvel. Epoiesen, mostrando a terceira pessoa do singular, e ali constata que Deus criou os céus e a terra. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, criou de forma já completa, completou o seu ato, e mostramos também que constatou também que Deus criou. Está constatando que quem criou todas as coisas de fato foi Deus, não foi outra pessoa. Tá bom? Então, basicamente isso é o que você vai aprender. Mas esse segundo aoristo, na verdade, que a gente vai trabalhar, é chamado segundo aoristo. Vamos pelo segundo. Por que eu coloquei pelo segundo? Porque eles são bem semelhantes. A morfologia do segundo aoristo é idêntica da morfologia do primeiro aoristo, na voz média e passiva. Tá bom? Vamos lá, praticamente nesse quesito. Mostraremos aqui o texto. Então, vamos utilizar a lição de número 15 e a lição de número 16 também, tá? Bem simples, bem rápido e fácil para você. 2 lições, 2 aulas em um só vídeo. Aqui está mostrando para nós que lição número 15, imperfeito do indicativo, verbos efetivos. Quando eu comecei agora pelo imperfeito, nós temos aqui também tempos secundários. Geralmente os tempos secundários, como foi falado na aula anterior, se refere ao passado, tá? E para ter domínio do grego, praticamente você tem que decorar os vocábulos, como sempre eu digo. Aperkomai, quer dizer eu parto, saio, vou. 118 vezes esse verbo é atestado no Novo Testamento. Apotinesco, olha apotinesco aqui, o verbo morrer, eu morro, é atestado 111 vezes. Apokrinomai, que é eu respondo, Jesus usa muito esse verbo, praticamente, né? Na pena dos evangelistas. Então, esse verbo, apokrinomai, 272 vezes. E assim por diante, apostelo, ginomai, derkomai, dierkomai, e assim por diante. Tá? Agora vamos entender uma questão aqui. O significado básico do imperfeito. Diz assim, o significado da ação do imperfeito é semelhante à do presente. Por que ele diz que é semelhante? Olha, expressa uma ação contínua. Se o presente fala assim, eu como ou eu estou comendo, uma ação contínua. Eu como, melhor dizendo, eu estou comendo.
Uma ação contínua. Na verdade, quando vamos transferir isso para o imperfeito, eu comia também é uma ação contínua, só que está no passado. Tá? Eu estou comendo uma ação contínua, está no presente. Então, eles partem de um pressuposto também que eles são chamados também de aspecto imperfectivos. Por que imperfectivo? Porque a ação ela é imperfeita. Isso significa em gramática que ela é uma ação que não terminou, tá? No caso do passado, uma ação estava... no caso do passado aí, tem um detalhe, tá? Nós sabemos no caso do passado que ela terminou. Mas o foco da ação no passado, ela é aspecto imperfectivo. Era uma ação contínua no passado. Tá bom? Sabemos que terminou? Sim. Mas quando é no presente, uma ação contínua também no presente. Ok? O autor não trata o final da estação, não conclui o final da estação. Então, o flash aí é justamente isso. Tanto o tempo presente quanto o imperfeito carregam essa ideia de contínuo, um no passado e outro no presente. E diz assim, ó, o perfeito pode indicar uma ação que no passado era frequente, repetida ou habitual. Para sua representação gráfica, se usa um traço. Então, ele usa um traço aqui. E ele vai falar o seguinte aqui, ó. Por exemplo, o imperfeito é um tempo verbal apropriado para narrativa. Geralmente, em narrativa, se usa o imperfeito. Muito. Observe-se, por exemplo, a menção de certo costume do pai de Jesus. Olha só. Kai aporeuntun hoigonoi autu kata ethos ei Jerusalém torreorte tu pasca. Leia devagar para que você possa colocar todas as acentuações. Então, Kai poreuntun. E iam Roigonés, os pais dele, Gonés, pais dele quem? Jesus, Cataeto, ou seja, Cataeto, iam para a festa de Jerusalém, tá? Iam para a festa de Jerusalém. Eto quer dizer ano, tá bom? Para, ou segundo, literalmente no grego, nós temos assim, ó, e iam os pais dele, segundo os anos, ou o ano, para Jerusalém, a Eorte Páscoa, para a festa da Páscoa. Literalmente nós temos isso em grego. Tá bom? A kata ethos, ou seja, para a Páscoa, segundo o tempo, segundo os anos, tá? Então é basicamente isso que ele quer transmitir. E a tradução seria: seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Todos os anos seus pais iam. Olha a expressão iam, que vem de poreuonton, tá? Iam todos os anos para Jerusalém. Está mostrando uma ação que ocorria, tá? Eles iam todos os anos para Jerusalém. Olha só uma ação que eu posso dizer, uma ação habitual. Geralmente o imperfeito usa aquilo que é habitual no passado, tá? Era costume deles no passado, de ano em ano. Um outro texto que podemos observar é o que está mais embaixo aqui, ó. Kai daimonia polar exebalon kai eleifon aleio polus arostos kai aterapeuon. Na verdade é heterapeuon. E diz assim, e os demônios, olha o plural aqui, ó. Polar, muitos, exebalon, expulsavam. Kai eleifon, expulsa eleifon, elaion. Polos arotos, ou seja, expulsavam muito demônio, ungiam com óleo muitos antes e o curavam, muitos doentes e o curavam. Por quê? Muitos doentes, muitos arotos cai
aterapeuon, ou seja, e os curavam. Ungiam muitos doentes e os curavam, tá? Mas o que é? Ó, exebalon. Olha o exebalon aqui, querido. Epsilon de aumento, indicando passado, característica da terceira pessoa do plural, né? E expulsava muito demônio. E expulsava muito demônio. A expressão expulsavam, ela está no imperfeito, indicando uma ação que era contínua no passado, tá? E etherapeuon indica curavam, uma ação também contínua no passado. É só algumas coisas para que você possa estar habituado. Eu tenho aqui também a formação do perfeito. Vamos aqui diretamente aqui na morfologia. Você precisa decorar isso aqui, ó. Vogal temática e desinência. Vogal temática e desinência, tá bom? O que ocorre? On, is, en. Pode aparecer com ni, como não pode aparecer, tá? Esse aqui é um ni móvel. Palavras que utilizam ele, palavras que não utilizam ele, mas ele pode aparecer como não pode. Omen, et, on, e algumas palavras, alguns verbos vai usar o san aqui, tá? Então, on, is, en. Homem, et, on ou san. On, is, en. Homem, et, on ou san. Voz média e passiva é só única também. Omen. Aqui que ocorre aqui, eu tenho eso. Por que eso? O sigma cai e o epsilon se contrai com o ômicron, ficando o ditongo aqui, ó. Então, omen, u, eto. Ometa, esse, onton. Omen, u, eto. Ometa, esse, onton. Observe vogal temática mais desinência. Vogal temática mais desinência. Então, dentro desse pressuposto, você sim pode estar habituando-se com as terminações da língua grega. Ok? Então, vamos agora verificar uma palavra. Cadê? Aqui não tem nenhum substantivo. Eu queria pegar um substantivo para que nós possamos... Mas, vamos lá. Decorou isso aqui perfeitamente. Agora vamos para o aumento aqui. Uma outra característica. Decorou a terminação? On, is, en. Omen, et, on ou san. Decorou isso? Agora vai para a questão do aumento. O aumento nada mais é do que esse epsilon que está aqui, ó. Aumento silábico, chamado disso aqui, o epsilon, tá bom? Por que o epsilon está aqui? Porque também a minha raiz começa com uma consoante. Beleza? E olha o on que eu coloco lá, terminação. E eu coloco a minha terminação. A raiz é blep. Blep. Muitas vezes o imperfeito utiliza a raiz do presente, tá? O verbo blepo, que é eu contemplo, eu vejo. Se eu colocar no auristo, coloco o epsilon de aumento e o on aqui, tá? E a acentuação fica de fato mais distante da última sílaba. Se eu tenho uma, duas, três, coloco na última sílaba mesmo. A acentuação. Isso é bem simples a acentuação, tá bom? Então, tem presente blepo, 2 sílabas. Eblepon, 3 sílabas. Tá? Aumento silábico, ou seja, aumentou uma sílaba também. Nesse sentido, ok? Então, basicamente, porque nós temos também aumento temporal, mas aqui é o silábico quando a minha raiz é em consoante. Eu ouvia. Então, só pegar esse verbo e as características das suas terminações da voz ativa ou voz média passiva. Ó, eblepon, eblepes, eblepen, eblepomen, eblepete, eblepon, tá? O eblepon, na verdade esse verbo usa o on aqui e não san. Voltando aqui novamente. Ó, só pegar aqui, ó. Eblepon, eblepes, eblepen, eblepomen, eblepete, eblepon. For na voz média passiva, eblepomen, eblepomen, eblepo, eblepeto, eblepometa e ebleplometa, eblepleste, ebleponton,
Basicamente, essa é a conjugação do verbo blepo. E aqui tem algumas questões agora, vamos para um outro tipo de alongamento, tá? Aí fala assim, ó, quando o radical começa com vogal, aí sim, nós temos um alongamento temporal chamado. Mas aqui também é bem simples. Observe, quando o meu radical começar com alfa, começar com epsilon, começar com ômicron, o que ocorre? O alfa vai para o eta, o epsilon também vai para o eta, alonga para eta, o ômicron se alonga para ômega, o iota fica no iota, mas fica um iota longo agora. O y começou um verbo com y, agora eu tenho um y longo. Começou com o ditongo ai, o ditongo da mesma forma que o alfa vai para eta, o alfa vai para eta aqui, e o iota do lado do alfa aqui vai para o subscrito. Tá? Então, mais aqui também. O alfa com iota subscrito vai para o eta com iota subscrito. Tá? O ao aqui agora, ao, vai para o el. E o el aqui pode ir para o el ou dessa forma, reduzir exatamente igual a ele. Perfeitamente. Tá bom? E esse outro aqui, o oi, fica assim. Alugou para ômega. Tá? Nós também temos o ei e o eu, raramente são alongados, tá? Mas, independente disso, quando ele não se alonga, é só olhar a terminação deles, que indica a pessoa em número, e você vai ver, identificar exatamente que ali estamos diante de um tempo imperfeito. Tá? E aí que diz assim, vogais longas, U ficam sem aumento. Tá? O U ficam sem aumento. Fica estável. Beleza? E aqui são exemplos. Os exemplos aqui, ó. Por exemplo, começou com ago. Ago, beleza, tem presente. Eu tiro o ômega aqui, perfeitamente. O que acontece com o meu alfa? Assim como o alfa para eta, vai aqui, ó, o eta, perfeitamente. Tá bom? E eu coloco a primeira característica das vozes. Primeira pessoa do singular, on, voz ativa. E a acentuação vai ficar aqui na penúltima. Minha sílaba é breve e o acento é circunflexo, perfeitamente. Ó, é o pizzo. E o verbo erco fica é o pizzon, tá bom? É o pizzon, raiz, é o pizz. O epsilon foi para eta. E o que eu tenho agora? A minha terminação que indica a primeira pessoa do singular, tá? Assim como tem o singular aqui, eu tenho o singular aqui, beleza? Pode ter plural? Pode sim, perfeitamente, porque é idêntico o singular e o plural, tá? Mas aqui eu vou encarar como um singular. E o que ocorre? Raiz, o on, o epsilon se alongou para eta. E o que eu tenho aqui agora? Eu tenho aqui o aumento, assim como eu tenho um aumento temporal aqui, eu tenho um aumento temporal também aqui, tá bom? Nesse sentido. O acento, professor? Exatamente, o acento agudo fica na última sílaba mesmo, na antepenúltima sílaba. O acento agudo por quê? Porque a minha sílaba é breve. Aqui não pode ser acento agudo porque minha sílaba é breve, tá bom? E eu tô acentuando a segunda sílaba, tá? A segunda sílaba, a penúltima sílaba. Então eu coloco acento circunflexo, porque a acentuação aqui, porque uma vogal é breve. Na antepenúltima sílaba é acentuado por quê? Porque a última vogal é breve, tá bom? É um trissílabo. E assim por diante, você pode verificar exatamente aqui os modelos para decorar também, para ver como funciona. Passando para o outro lado do rio, nós temos agora verbos compostos. O que é um verbo composto? Olha só, verbos que têm uma preposição como prefixo. E o epsilon de aumento é colocado entre o prefixo e o radical. Geralmente, a vogal final da preposição é suprimida. Tipo assim, ó, eu tenho aqui, ó, no presente, parar, aqui é um acento, claro, parar, mais o verbo lambano. O que ocorre? Esse alfa aqui, ele vai cair. Esse alfa aqui, ele vai cair. E eu vou colocar entre a minha preposição, que o alfa foi elidido, agora o epsilon de aumento. Tá? Silábico e não temporal. Então o que ocorre? Depois coloco minha raiz. E depois eu coloco as minhas características. Bem simples, né? Ó, parelambano. Apostelo, da mesma forma. Apó, o ômicron cai, dá lugar ao epsilon. Prefixo aqui, eu tenho um verbo prefixado. Ele tem o seu prefixo. Estel seria a raiz. E o on seria
a minha terminação. Tá? Da primeira pessoa ou da terceira pessoa do plural. Tá? Da primeira pessoa do singular ou da terceira pessoa do plural. Basicamente é raiz. Algumas exceções de formação do imperfeito. Algumas exceções só. Tá? Mas essas exceções não dão dor de cabeça. Tipo assim, eu tenho o verbo telo. Telo, que é o verbo querer, desejar. Melo, também. Dynamite. Tem esses verbos aqui. Aí o que ocorre? Se eu observe que ele começa com uma consoante. Mas aqui ele já vem como uma vogal longa. E não com um epsilon de aumento. Entendeu? Não com um epsilon de aumento silábico. Mas já um aumento temporal, praticamente. Tá? É basicamente o que nós entendemos disso aqui. Beleza? Mas são exceções. O verbo começa com uma consoante, então necessariamente deveria estar aqui o aumento silábico e não temporal. Mas aqui aparece já o temporal. Nesse sentido. Nos três, tá? Então, mas a característica que dá para entender é isso aqui, ó. Através disso aqui, perfeitamente, dá para ver a exceção. Man e man aqui. Beleza? Tem verbos que aparecem de duas formas. Dynamite. Dynamite pode ser edinamen ou edinamen. Edinamen ou edinamen. Assim, com epsilon temporal ou com silábico. Tá? Nesse sentido aí, podemos trabalhar esse pressuposto. São exceções à regra. Nós também agora aqui, ó, vamos para a flexão do imperfeito indicativo voz ativa. Colocou epsilon de aumento, raiz, esse verbo aqui é regular, ok? Já foi verificado ele, então ele deve ser trabalhado assim. E a tua terminação, da primeira pessoa. Então, Elion. Observe que se eu tenho um vogal breve e é acentuada, e essa antepenúltima sílaba que é acentuada, eu devo colocar um acento agudo e não um acento grave. Um acento circunflexo. Por quê? Por causa da minha última sílaba, tá bom? Fica Elion, eu desatava. Elies, tu desatavas. Elien, ele desatava. Eliomen, nós desatávamos. Eliete, vós desatáveis. Elion, eles desatam. Observe que esse verbo utilizou não san, e sim o on. Vamos aqui basicamente também, agora, o imperfeito indicativo médio passivo. Aqui é bem simples aqui. Novamente, imperfeita. Epsilon de aumento, raiz e terminação da voz média passiva. Eliomen, Eliu, Elieto, Eliometa, Elieste, Elionton. Bem simples, né? Com algumas observações que lhe dá aqui. A segunda pessoa, já expliquei. Agora, o verbo em mi, no imperfeito, ele é assim. M-es-en, emen et essen. Isso aqui precisa ser decorado. Como é um verbo irregular, tem que ser decorado todo ele, tá bom? Todo ele precisa ser decorado. Quer dizer, emen, eu estava ou era. Es, tu estavas ou tu eras. En, ele estava ou ele era. Emen, nós estávamos. Observe que o emen aqui é com epsilon. E o outro aqui é com eta, tá bom? Só para distinguir. Tem outras formas também de escrever tanto essa pessoa aqui quanto essa aqui. Tá? Tem outras formas. Futuramente eu falarei. Então, M, es, en, emen, et, essen. Tá? Tudo alongado. Essa tradução. E nós temos agora verbos defectivos ou verbos depoentes. Tá? O que é um verbo defectivo? O verbo tem algum defeito na sua morfologia. Ok? Mas o que ocorre aqui? Ó? Na língua grega, há verbos que têm algum defeito, alguma deficiência na conjugação. É possível flexioná-lo em todas... não é possível flexioná-lo em todas as vozes, em todos os tempos. Esses verbos são chamados defectivos. Aparece na forma da voz média, forma da voz média ou passiva, tá? Mas tem significado de voz ativa, é esse aqui, ó. Ok? Em função de que estes verbos depõem de seu significado de voz média e passiva, mesmo mantendo a forma, também são chamados de verbos depoentes, porque se depõem da forma. Aqui, ó, um exemplo aqui.
eu tenho o erkomai. Erkomai, esse omai aqui, tu sabe que é a voz média e passiva, né? Erkomai. Tá? Tem presente, aqui não tem presente. Erkomai. Omai, etai, omitesh, ontai. Então, voz média passiva. Só que a tradução não pode ser voz média passiva. Tá? Porque alguns desses verbos, ele tem essas questões. Ele se depõe da voz média passiva, mas assume a voz ativa. Eu vou é voz ativa. Apokrinomai. Também, ó. Apokrinomai. Eu respondo, não pode ser traduzido, eu sou respondido. Ergadzomai. Novamente. Eu trabalho, tá? E não eu sou trabalhado. Beleza? Ou eu trabalho para mim mesmo. Então, a voz média se depõe e a voz média passiva se depõe e assume uma tradução de voz ativa. Estes verbos tem no Novo Testamento, principalmente os verbos que aparecem lá na frente que eu vou mencionar. E aqui é preparando ferramentas, tá? Leituras sugeridas. E aqui os exercícios. Tradução dos exercícios, classificação, como ele pede aqui, perfeitamente. Deixei isso com vocês. E depois, auristo, aula 16. Mas, antes de ir para a aula 16, nós temos o seguinte aqui, ó. Alguns verbos depoentes que ele já dá aqui na lista. Aqui, ó. Aperkomai já é verbo depoente ou defectivo. Apokrinomai também. Ginomai também. Derkomai também. Tierkomai também. Vários verbos depoentes, ó. Que não tem voz média ou passiva, mas assume a voz ativa. Dynamai também. Eiserkomai também. Exerkomai também. Erkomai também. Olha só inúmeros verbos com essa estrutura. Ó. Porelomai e proserkomai. Todos os verbos depoentes que aparecem no Novo Testamento. Olha só o número onde ele ocorre. Isto posto perfeitamente. O que nós vamos agora trabalhar? O auristo. Lição de número 16. Isso aqui é também... O auristo usa as mesmas terminações, tá bom? Outros verbos para decorar, ó. Auristo e presente, ó. No presente eu tenho apotnesco, eu morro. Já no auristo é apétanon. Apétanon, eu morri, e é assim que escreve, tá? Se eu tenho o verbo balo, eu jogo, com dois lambda aqui, no auristo, segundo auristo, é ébalon, com o lambda, epsilon de aumento e característica, e assim por diante. Vamos ver a construção do segundo auristo aqui, ó. Ele pode até confundir, tá? Mas olha, o significado básico do auristo é esse aqui, ó. O auristo basicamente descreve uma ação expressa pelo verbo. Ele contempla a ação, o evento ou o estado em si como um todo, e não um estado em andamento. É em função de que o auristo se refere à ação em si, sem especificar sua duração, nem a maneira em que acontece, nem os seus resultados, muitas vezes considerado um tempo indefinido. Por que indefinido? No sentido qual é o sentido aqui indefinido? É que a ação não é processada. Tá? Nós não vemos uma ação como processual, andamento, como é o presente e o imperfeito. Uma ação em andamento no passado, uma ação em andamento no presente. Não, uma ação que praticamente foi concluída. Ou pelo menos poderia ser, ou entendendo o auristo ingressivo, vai passar a ser ingressada, né? A começar uma ação, só que a ideia não é que ela está em andamento, tá bom? Você vai se acostumar com esse tempo aqui. Ó, nós temos alguns tipos de auristo. Auristo constativo, que constata somente, tá? Aqui, ó, euron. Euron autum entorrieró. Ou seja, encontraram, acharam ele entorrieró, no templo, Lucas 2,46. Ó, só disseram que encontraram ele no templo. Então está constatando um fato. Tá? Encontraram ele no templo. Perfeito. Tranquilo. Beleza. Olha um outro aqui, ó. Mefobetes paralambem Maria tengunai casu. Ou seja, não temas
temas. Olha o infinitivo aqui. Receber, infinitivo. Receber. Não temas em receber. Maria, a mulher sua, ou seja, a sua mulher. Não temas receber. Está só constatando aqui um fato. Não temas em receber Maria. E outra coisa, aqui muitas vezes mesmo está no auristo, como ele é usado em narrativa, aqui, não necessariamente o autor ele já praticou o ato de receber. Não tema, por isso que estando aqui no imperfeito, no tempo auristo, ele não indica uma ação necessariamente passada, tá? Só para nós termos uma ideia. Aqui o auristo ingressivo está ingressando, passando a acontecer alguma coisa, ou pelo menos dá para prever isso. Ó, caso o momento inicial de uma certa ação ou estado seja focalizado, fala-se da conotação ingressiva do auristo. Este uso se emprega geralmente com verbos que significam estado. Indica o estado ou indica uma condição, tá bom? Serviço também, essa questão. Atos 4:4 diz assim, ó. Poloiton accusanton, na verdade, accusanton ton logon episteusan, ou seja, muitos dos ouvintes, ou dos que ouviram a palavra pisteuon, chegaram a crer, tá? Ó, pisteusan, episteusan. Olha, usou agora e não on e sim o san, esse verbo aqui. Muitos que ouviram a palavra, tá? Passaram a crer. Porque a tradução pode ser também colocado passaram a crer. Aqui, ó, muitos que ouviram a palavra creram, ou passaram a crer. E aqui chegaram a crer, tá? Chegaram a crer, passaram a crer. Porque está indicando que epístola indica uma condição ou um estado. Ok? Então, eles chegaram aqui. Então, auristo ingressivo. Ingressaram nesta condição aqui de crença. Então muitos que ouviram, então é usado o auristo ingressivo. Ele ouviu, então eles começaram a crer. Ou passaram a crer. Tá? Isso no português pode ser ter uma complicação, mas no grego é de fato dessa forma que deve ser entendido. Outra questão também temos aqui, ó. Rode poisu edzesen, ou seja, o teu irmão, rode poisu edzesen, voltou a viver, ó, passou a viver. Então está ingressando na vida agora. Então ele passou a viver. Entendeu? Então basicamente o auristo ingressivo. E um outro tipo de auristo nós temos aqui, um auristo efetivo, que indica que uma ação foi concluída de fato, de verdade. Tá? Ele é quase idêntico ao constativo, mas diz assim, ó, o auristo efetivo enfatiza o objeto a fim de o fim ou o resultado de determinada ação. Aqui geralmente encontramos verbos que significam esforço ou processo, tá? Ou seja, alguma coisa de esforço, de trabalho também. Trabalho, podemos trabalhar. O término de um trabalho pode ser focalizado. O término de uma atividade pode ser focalizada, tá? Onde o auristo mostra a obtenção do fim do resultado de tal esforço ou processo. Olha só. Enikesen o leão. Ou seja, o leão venceu. Ou venceu o leão. Ou o leão foi vencido. Nesse sentido. Aí, o que ocorre? A tradução seria venceu o leão. Alguém venceu o leão. Apocalipse 5:5. Com certeza. Tá? E o que ocorre aqui? Ó? Enikesen está no auristo. E esse auristo, ele traz uma ideia de um verbo que é de luta. Tipo de luta, né? Então, o autor, ao colocar o auristo ingressivo nesse verbo, ele quer enfatizar o término dessa luta, ok? Não o começo nem o meio dela, ok? Mas o término dela. Então, Roleon foi vencido. O leão foi vencido. Então, terminou algo, terminou a luta. O que aconteceu? O leão foi vencido. Então, o resultado está aqui.
Então, aoristo efetivo ou aoristo resultativo, que mostra o resultado final. Venceu o leão. Ego emathon. Emathon autarques einai. Ou seja, eu aprendi a estar contente. Eu aprendi, ó. Emathon, aprendi. Eu passei a aprender a estar contente. Por isso que é chamado de aoristo ingressivo. Aí diz assim, nem sempre é possível determinar com clareza, com certeza, o significado do aoristo em determinado texto. Isto certamente será uma questão de interpretação. Se é aoristo ingressivo, constativo ou efetivo, tá, gente? Muitas vezes em verbos. O aoristo é a questão do tempo. Ó, essencialmente, o aoristo não tem significado temporal. Tá? A palavra aoristo em si, ou o sistema do aoristo, não tem significado temporal. Todavia, em função de que no modo, agora mudou o modo indicativo, recebe aumento, que é um sinal de tempo passado. Geralmente, a ação do aoristo do indicativo, só no indicativo, é considerada como ação no tempo passado. Tá? No tempo passado. Só que isso aqui nem sempre funciona no modo indicativo. Nem sempre. Tem exceções também. Eu tenho aqui o imperfeito indicativo. Indica uma ação que é contínua. Uma ação contínua no tempo passado. O aoristo indicativo indica uma ação pontilear, indefinida, vista como um todo ou completa. Tá? Também no tempo passado. O imperfeito compara-se a um filme apresentado em uma ação em andamento. O filme, no imperfeito, olha, estava assistindo o filme e no momento que eu estava assistindo era assim, 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 assim. Já aqui não. Compara-se a uma foto estroboscópica que contém sobreposta um conjunto de imagens que formam uma sequência. Ou seja, se botar em várias fotos, você ali não tem um filme, mas você vê alguma coisa, né? Sendo vislumbrada, mas não como um filme. Em forma de sequência, mas não é um filme exatamente nesse sentido. Mas dá para contemplar alguma coisa no sentido como um todo. E aqui o exemplo. Eu estudava medicina. Uma ação em andamento no passado. De eu me formei médico. Uma ação concluída. Entendeu? Como aconteceu isso? Não está falando. Você estudou muito ou pouco? Entendeu? Então, essas questões aí. Já no modo subjuntivo, aí mudamos o modo, o aoristo não localiza a ação no tempo passado. Antes, é devido às próprias características do modo subjuntivo, tá? Então, o aoristo, ele não localiza no modo subjuntivo o tempo passado. Por isso que no aoristo, ele não tem aquilo que chamamos alongamento, nem silábico e nem temporal no modo subjuntivo, tá? Já preste bastante atenção nesse quesito aí. Pode-se dizer que desde a perspectiva de quem fala ou escreve, a ação do subjuntivo é imaginada, visualizada ou concebida como acontecendo no futuro. Basicamente, o subjuntivo é um desejo, né? Que ainda vai se cumprir ou pode se cumprir. E aqui vai, ó. O aoristo do subjuntivo não indica tempo, mas aspecto da ação. É o aspecto da ação. Uma ação pontual, uma ação pontilear. Comparando o aoristo com o presente, nós temos isso aqui, ó. Presente do subjuntivo. O presente do subjuntivo expressa uma ação contínua. O presente subjuntivo, sim. Aí aqui, ó. Leipomen ton hamartian, ou seja, deixamos o pecado. Isto é, deixamos continuamente o pecado. Ó. Leipomen. Olha, homem aqui, ó, indica o presente do subjuntivo. Deixamos continuamente no pecado. Por quê? Porque está na ação presente do subjuntivo. Já no aoristo, olha só, o aoristo expressa uma ação pontilear. E o que isso significa? Lipomen. Olha a raiz em lip. Lipomen. Observe que tanto o homem aqui quanto o homem aqui são as mesmas morfologias. Por isso que deve tomar muito cuidado na hora de interpretar isso aqui, tá? Olha a raiz diferente aqui, ó. Um pouquinho diferente, por isso tem que prestar atenção quando muda a raiz. Lipomen tem hamartia, ou seja, deixemos o pecado. Isto é, deixemos de vez o pecado.
Deixemos completamente o pecado. Isso significa que a ação ainda não foi concluída. Tá? É um desejo. Aqui não. Deixemos continuamente o pecado. Deixemos continuamente uma ação em andamento, o pecado. Mas aqui não. Deixamos o pecado. Deixamos de vez o pecado. Deixamos completamente o pecado. É como se fosse mais uma ordem, né? Geralmente o auristo do subjuntivo, na verdade, o auristo do subjuntivo, ele, na primeira pessoa do plural, ele funciona como se fosse um imperativo, entendeu? Basicamente esse sentido. Ó, deixemos o pecado, é como se fosse um imperativo. Deixemos de vez o pecado. Deixemos completamente o pecado. Então, basicamente, o subjuntivo, ele pode fazer função, sim, de imperativo, tá? Isso é normal da língua grega. Tradução do auristo. Não é possível uma tradução precisa do auristo devido às suas características peculiares sem exata equivalência em português. Então, muitas vezes, alguns tempos verbais do grego não são exatamente idênticos no português, tá? Então, tem que fazer muitas vezes, reviravolta para se traduzir com exata precisão. Às vezes, mesmo percebendo-se com clareza a ideia que transmite no grego, pode ser difícil expressá-la em português. Para traduzir a ideia associada ao auristo grego, usando o modo indicativo ou no subjuntivo, convém lembrar o seguinte. Primeiro, auristo do indicativo. O auristo do indicativo grego não equivale exatamente ao pretérito perfeito simples no português, tá? Por exemplo, eu amei. Mesmo que essa seja a forma mais frequente de traduzi-lo, em algumas ocasiões poderá ser mais correto traduzi-lo pelo pretérito perfeito composto. Eu tenho amado. Tá? Eu tenho amado. Então, basicamente, é isso que se deve trabalhar na questão do auristo. Tá? Ó, eu tenho pretérito perfeito composto, mostrando uma ação que conclui e estava em andamento no passado, praticamente. Eu tenho amado. Em outras pelo pretérito mais que perfeito composto, ó. Eu tinha amado. Então, não é somente uma única tradução para traduzir o auristo do indicativo. E o auristo do subjuntivo? Para a tradução do auristo do subjuntivo, o grego recorre ao presente do subjuntivo. Olha, está no auristo, mas se recorre no português ao presente do subjuntivo no português. Por quê? Porque o auristo no subjuntivo não indica tempo passado. Ame, aprenda, parta, embora às vezes também se use o pretérito imperfeito do subjuntivo. Amasse, aprendesse ou partisse. Aí fala, em orações condicionais, o auristo do subjuntivo grego é traduzido principalmente mediante o futuro do subjuntivo português. Amar, estudar e partir. Isto posto, vamos lá, formação do auristo. E a formação é bem simples, tá? Desse primeiro auristo aqui. Ó. Vamos lá, que é o segundo auristo chamado. Ok? Vou nem pegar esses exemplos aqui, vou direto na conjugação dele. Vou ver a conjugação, aqui é a raiz, tá? Aqui mostra o segundo auristo. O verbo no tempo presente e a raiz aqui, ó. São 4 tipos de radicais, tá? E aqui está mostrando o radical do presente e o radical do auristo. Beleza? Ok? Nesse sentido. E aqui o radical do segundo auristo. Tá? Então, o que ocorre? Vamos aqui agora à construção que nós temos aqui. Ó. Se eu tenho, por exemplo... vou pegar aqui. Que é melhor. Flexão, voz ativa. No segundo auristo, no primeiro e também no imperfeito, também coloca o epsilon de aumento, tá bom? Silábico. Raiz, como aprendeu, raiz em consoante. E característica da voz, ou pelo menos terminação da primeira pessoa. Observe que as terminações do segundo auristo é idêntico ao imperfeito, tá aqui, ó. Idêntico ao imperfeito. Se no imperfeito tem o on, is, en, om, et, on, no imperfeito, e eu tenho o epsilon de aumento, vale ressaltar que eles podem confundir. Numa frase, pode dizer, estou diante do auristo ou estou diante do perfeito. Isso só o contexto vai dizer. E também se decorar a raiz. Ó. Observe que a raiz
do ébalon aqui tem um lambda. Se fosse no tempo presente ou no imperfeito, tinha 2 lambdas. Então essa é a característica basicamente que dá para identificar. Muitas vezes não. Muitas vezes não, mas pelo menos dá para nos livrar. Então eu tenho ébalon, ébales, ébalen, ébalomen, ébalete, ébalon. Perfeitamente. Eu joguei, tu jogaste e assim sucessivamente. E o que eu tenho aqui agora, o infinitivo dele. Em balém, balém, que é o verbo jogar no infinitivo. O infinitivo não muda, tá? É só isso aqui, decorar no infinitivo que acabou. Singular e plural. Ou melhor dizendo, voz ativa e voz média. Não é nem singular e plural, voz ativa e voz média. Voz média agora, aqui, ó. Voz média. Omen ou eto. Ometa este ponto. Exatamente igual ao imperfeito. E botamos a raiz. Bal. Ok? Observe que é exatamente igual. Só que é o segundo auristo, não é imperfeito. As terminações podem ser idênticas, mas a raiz é diferente. Tem uma característica diferente. Então deve ser traduzido assim, prestando bastante atenção. E quando eu chego agora no infinitivo, é estai. A característica balestai, balestai. Ok? Na voz média e voz passiva. Depois o que eu tenho mais? Agora a flexão do segundo auristo do subjuntivo ativo. Observe que não tem uma característica epsilon de aumento. Não pode ter, porque é auristo do subjuntivo. Voz ativa e voz média. Tá aqui, não tem. Tá? Essa terminação aqui ó, é exatamente idêntica à terminação do presente do subjuntivo. Então, muito cuidado também. Que agora, quando chegou o auristo no subjuntivo, tanto na voz ativa quanto na voz média, ele é exatamente idêntico ao presente, a terminação. Ok? Então, preste bastante atenção quando for ler uma frase nesse sentido. Balo, bales, bale, balomen, balete, balosim. Observe que a raiz ainda é em um lambda só. Se fosse o presente, é em 2 lambdas. Tanto para a voz média quanto para a voz passiva. Balomai, bale, baletai, balometa, baleste, balontai. E preparando ferramentas. Aqui estão os exercícios, devem ser analisados perfeitamente. Aqui, caça-palavras. E depois eu tenho o primeiro auristo do indicativo, que é a nossa próxima lição. Tá? Então, o que ocorre? Muitas das vezes, esse tipo de ideia do auristo e do imperfeito deve ser trabalhada perfeitamente, entendida perfeitamente, e principalmente a sua morfologia. Porque o segundo auristo, ele tem a morfologia, pelo menos tanto do seu prefixo, o epsilon de aumento, quanto do seu sufixo, as suas terminações, pode ser exatamente idêntica ao imperfeito. O imperfeito usa on, is, en, homem, et, on, ustan. O auristo também pode usar on, is, en, ou usa homem, et, on, e tem alguns verbos que usam também san. Tá? Omen, u, eto, omta, est, onton. No imperfeito, né? E no auristo também. Omen, u, eto, omta, est, onton. Tá? Isso deve ser levado em consideração. Tá bom, querido? Mais uma aula de grego para você. A aula de número 10, se não estou enganado. E depois a aula será a aula subsequente. Vamos trabalhar o segundo auristo, que é chamado agora o auristo sigmático, diferente desse aí.